Bom, agora nessa nova etapa, o que nós vamos fazer é criar então um CRUD básico, né, para poder adicionar aqui então essa configuração. E agora o que nós vamos fazer então é avançar um pouco aquela nossa configuração do Models que nós tínhamos feito antes, né? Veja, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é voltar para cá e nós vamos, nesse Models que nós tínhamos acabado de criar aqui, nesse core, nós vamos modificar um pouco isso. Eu vou criar uma pasta para organizar melhor, né, para não, senão daqui a pouco começa a encher de classe aqui dentro de usuário, de classe com várias classes distintas, com muitos campos, isso pode ficar meio difícil de ler. Então eu vou criar um pacote, né, um pacotinho, que eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar ela de Models, e vou criar aqui dentro, então eu vou mover esse arquivo de Models lá para dentro, vou mover para cá. Neste primeiro momento, esse arquivo aqui eu vou renomear ele para user. E quando eu faço isso, eu tenho, como eu quero criar um pacote para gerenciar todos esses arquivos que vão estar aqui dentro, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de _init__.py, ele precisa ter esse nome necessariamente. Eu vou dizer que do arquivo user eu quero importar a classe user. Então, se eu fizer assim, tudo continua igual como estava funcionando antes, nada para de funcionar, está tudo certo. E agora eu vou criar um novo arquivo aqui dentro para criar uma nova pasta. Eu vou chamar ele de category, vou criar um cadastro de categorias. Então eu vou chamar ele de category, neste caso, né? E para esse caso do cadastro de categoria, eu vou criar um campo só um campo chamado descrição. Então nós vamos usar, como no outro campo, from Django.db, eu vou importar o models e vou criar uma classe que eu chamarei ela de category, e ela vai herdar de models.model. E neste caso eu vou criar um campo chamado description. E esse description aqui, ele é um char field. Então ele é um campo do tipo char field. E ele tem um tamanho máximo de 255 caracteres. E aí, só para ficar bonitinha a visualização desse cenário, eu vou fazer aqui, né, um return self.description para poder olhar caso o usuário mande dar um print num objeto, para não mostrar aquele código do objeto, ele vai mostrar então a descrição desse objeto aqui. Veja, agora eu vou fazer uma configuração do módulo de administração, mas para isso eu quero mostrar aqui uma tela, né? Eu vou abrir aqui no localhost, na porta 8000, o admin, né? O ambiente de administração que o Django nos fornece. Então nós definimos o usuário como admin, com a senha admin. E veja que nesse caso aqui, ó, eu tenho apenas para gerenciar aqui no painel da administração do Django, né, para poder já fazer alguns testes e até popular a base de dados, se eu quiser, eu tenho aqui apenas a parte de grupos que são definidos, né? Então, se eu voltar agora aqui nesse arquivo dentro da pasta core, o arquivo admin, eu posso agora registrar aqui os módulos que eu quero gerenciar. E quais são os arquivos que eu tenho? Tenho from backend.core.models. Nós já definimos dois cenários para nós, né? Nós definimos o user e o category. O category eu não coloquei ainda no arquivo, então eu venho nesse arquivo init e também coloco o category aqui dentro. From.category, eu vou importar a categoria. Então, no arquivo de init do models eu estou importando aquela categoria, que é o arquivo que eu acabei de criar. Se eu tivesse tudo num arquivo único, models.py, eu não precisava fazer isso, mas eu quero separá-los para poder organizar melhor, porque eu posso depois querer reescrever métodos. Bom, e é melhor eu criar um arquivo para cada classe, né? Ou ao menos diminuir o máximo possível de classes por arquivo. Agora aqui no admin eu já tenho o category. E agora então eu vou registrar, né? Eu vou fazer admin.site.register e eu vou registrar então o user e vou registrar também o category. Né? Fiz isso aqui, salvei. Quando eu voltar agora aqui nesse ambiente do admin e olhar novamente, eu já tenho aqui o category e o user. São os dois, já estão os dois prontos. O category não consegue abrir, o user já consegue inclusive ver os usuários. O category ele não consegue abrir porque ele está falando que ele não acha essa tabela core category no banco. E ela não acha porque eu preciso fazer a migração dos dados, né? Então, quando a gente vê esse erro em algum lugar de que ele não achou uma tabela, por exemplo, neste caso a core category, é porque eu criei a classe, criei a página para ela, criei a API de acesso, o que seja, mas não criei essa informação no banco. E para fazer isso, o Django faz esse mapeamento automático para nós, né? Eu só preciso executar um comando que é primeiro eu faço um manage make migrations,
Ele vai detectar que teve uma alteração no diretório backend core, que foi criado o model category. Eu até posso olhar essa migration que foi criada aqui, né? Foi essa category, né? Ó, eu posso olhar aqui o comando que ele vai ter que executar, né? Para fazer as migrações. Está criando os campos no banco de dados, né? Mas isso não nos interessa muito. A não ser que eu queira fazer alguma alteração aqui manual, né? Feito isso, então, agora eu só faço o comando migrate. Então, faço o comando migrate. Já estou criando no banco de dados agora. Se a gente atualizar aqui o banco de dados, ele já tem o campo category criado aqui dentro. E agora sim, se eu atualizar, eu consigo também adicionar e ler categorias aqui dentro. Mas aqui na API, eu ainda não tenho nada relacionado à categoria, né? Vejam que eu tenho o token e o token refresh. Eu não tenho nada relacionado à categoria, é isso que nós vamos criar. Primeiro que nós vamos fazer é criar um serializer. Né? Então veja, eu posso fazer um serializer da mesma forma que eu fiz as models, ou só criar um arquivo de serializer. Né? Então neste caso, só para mostrar a diferença para vocês, o serializer eu vou criar dentro de um arquivo. Então eu vou criar uma pasta chamada serializer. E vou criar aqui um arquivo chamado category.py. Neste caso, como eu criei a categoria, vai ser uma coisa bem simples que eu preciso fazer. Eu vou do REST Framework, eu vou importar o módulo de serializer. E daquele meu módulo que eu já tenho, que eu já quero fazer um serializer para categoria, né, eu vou importar o módulo de category. Por que eu não precisei fazer esse serializer para o usuário? Eu não precisei porque o Django já fornece isso para nós quando eu uso aquela biblioteca Simple JWT. O Simple JWT já faz um serializer. Se nós abrirmos o código fonte do Simple JWT, que vai ser incorporado no código, né, quando nós gerarmos, ele faz a criação desse serializer todo para a gente. Então não preciso fazer. Então eu vou criar só uma classe chamada de category serializer. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu, por padrão, sempre uso o nome do método, o nome da classe, mais a palavra serializer. E ela vai dar de model serializer. Eu poderia fazer um serializer campo a campo. Mas quando eu faço o model serializer, ele já pega para mim todos os campos que eu quero daquele model que eu vou definir. Que no meu caso, eu vou definir aqui numa classe meta. Eu vou criar uma subclasse meta. Eu vou definir o meu model. Eu tenho que criar essa variável chamada model, esse atributo chamado model. Eu vou definir, eu vou atribuir a classe category para esse atributo que está aqui, definido. Né? E além disso, eu vou dizer que os campos que eu quero utilizar, né, que eu quero exportar, vão ser o ID, que foi gerado automaticamente, e o description. Então, o ID sempre é gerado automaticamente e é a chave primária de toda a classe que nós criamos. Bom, feito isso, não da classe, né, mas da tabela do banco de dados que vai gerar baseado naquela classe. Se eu não... mas toda a tabela que eu criar no banco de dados vai criar... Toda classe que eu criar aqui no model vai gerar uma tabela no banco de dados? Não necessariamente. Isso só aconteceu porque eu importei ela de models.model. Eu poderia criar aqui uma classe manager, outros tipos de classes que não necessariamente vão gerar dados do banco de dados. Né? E, inclusive, eu posso dizer quais são os campos que eu quero gravar no banco de dados e posso dar nomes diferentes para os campos no banco de dados. E posso definir também o nome da tabela que eu quero chamar lá no banco de dados. Né? Então, por isso que é importante que às vezes a gente use nomes aqui que a gente está acostumado a utilizar, né, como orientação a objeto, e depois, caso eu queira, eu tenho como parâmetros aqui, eu posso definir os nomes que eu quero chamar lá no banco de dados, o DB column dele, qual vai ser o nome, se vai ter algum table space que ele vai participar, eu posso fazer essas configurações também por aqui. Né? Essa aqui é uma configuração mais básica, inicial aqui do Modules. Pronto, o serializer está feito, mas para que esse serializer seja lido, eu preciso criar aquele arquivo do init, então... Crio aqui dentro um arquivo underline init.py e vou importar de ponto category, eu vou importar o category serializer. Feito isso, eu preciso criar também a minha view. Né? Eu preciso fazer uma view set. Então, eu já tenho uma view aqui. Neste caso, essa view eu vou criar num arquivo, no próprio arquivo do sistema. Depois a gente pode separar também. Eu não vou usar o render, né, porque eu não vou renderizar isso para uma página HTML, mas eu vou renderizar para um arquivo JSON, né? Então, eu vou usar o REST Framework para renderizar. E eu vou importar, neste caso, as minhas view sets. E eu vou precisar do core, eu preciso da model da category, que é o que eu quero utilizar, e também preciso do serializer. Então, backend.core.serializers, eu vou importar o category serializer. E agora eu vou criar aqui uma classe chamada category view
set. Da mesma forma que no Serializer, eu sempre chamo de category o nome da classe do qual eu estou fazendo o Serializer, ou a visualização, neste caso, o endpoint. Estou fazendo o endpoint para ele. E o nome viewSet. E eu vou usar também o model viewSet. Neste caso, como eu estou usando o model viewSet, por padrão, ele já vai me fornecer todos os viewsets que a gente precisa, né, para fazer um CRUD, né? Para criar, para poder fazer uma atualização, um retrieve para listar por ID, quer dizer, já vai me entregar tudo isso pronto. Então, eu só preciso dizer qual que é o meu carry set, qual é o meu grupo de consulta que eu quero. Neste caso é category.objects.all. É como se eu executasse aqui um select asterisco from category, mas não é bem isso, porque eu não vou executar sempre isso. Se eu posso passar filtros, eu posso passar parâmetros para a classe, né, para essa consulta, eu posso filtrar isso. Mas se não tiver nenhum filtro, ele vai fazer uma consulta em tudo, né? Eu poderia pegar só as categorias que estão ativas, por exemplo, né? E o meu serializer class, eu vou definir como o category serializer que eu defini ali em cima, né? Que eu importei aqui em cima. Então ele sabe que para serializar, eu tenho aqueles dois campos. E eu podia ter serializers diferenciados para leitura, para escrita, para fazer um retrieve, né? Ou para poder fazer um update. Podia ter informações diferentes. Bom, essa aqui é a configuração inicial que nós precisamos para ter a nossa category. Se eu verificar agora que a execução do Django, está tudo funcionando padrão, mas se eu voltar neste ambiente aqui, eu ainda não tenho a category sendo apresentada, né? E nós vamos fazer isso no próximo vídeo para criar, então, agora sim, os endpoints baseado nessa viewSet, nesse serializer, nesse model que nós criamos.